Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos compartilhar convosco uma palavra escrita no Evangelho segundo escreveu Marcos, que vai falar a respeito do chefe da sinagoga, cujo nome era Jairo. Jairo era um dos príncipes da sinagoga, um lugar onde ele tomava conta, um lugar onde era concentrado o povo para a oração, para a leitura da lei e também para ajudar a comunidade daquele tempo. É interessante a história de Jairo, porque Jairo, ele era um homem religioso, que ele cuidava das coisas da sinagoga. Mas todavia a sua casa não estava indo bem. E na sua casa estava morrendo a sua filha. Então o Jairo, ele teve que passar por cima do seu status, teve que passar por cima da sua religião para ir ao encontro de Jesus. Ele teve que quebrar o protocolo, ele teve que romper, ele teve que se esvaziar do seu ego, do seu orgulho, para reconhecer quem era maior do que ele. Parece algo simples, mas é algo poderoso. Por quê? Porque às vezes nós se agarramos a um lugar e não queremos sair dele porque se orgulhamos do lugar que estamos. E às vezes nos esquecemos de Jesus, de dar a honra a Jesus, a levar Jesus para a nossa casa. Jairo tinha tudo, mas só não tinha Jesus em sua casa. É por isso que a primeira atitude que Jairo tem é ir atrás de Jesus, para que Jesus fosse para a sua casa. Só há restauração e vida quando Jesus ele entra na casa. Porque embora nós vemos no relato dos evangelistas, que são descritas pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele não entra muito a fundo, mas Marcos e Lucas eles já entram mais a fundo para detalhar a história desse homem, porque a história de Jairo ele serve como alguém que Deus levanta em meio a uma situação de morte. Sim, porque o significado do nome de Jairo, ele traz o sentido no hebraico que é lair, ou seja, Deus desperta, ou o iluminado. Ou seja, teve que um se levantar para que trouxesse vida a duas gerações. Jairo teve que ir atrás de Jesus e rogar com insistência para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha que estava morta. Mesmo ela estando morta, Jairo se esforça em ir atrás de Jesus, porque nós só se deparamos com uma situação quando ela é grave, quando nós enxergamos elas com os olhos carnais, porque às vezes Deus ele nos dá alerta e nós não queremos ver. Então Deus ele começa a agir de forma para que os nossos olhos carnais vejam a situação que se encontramos. E isso aconteceu com Jairo. E é interessante porque em meio a essa situação Jairo ele se levanta para ir até Jesus para que a sua filha de 12 anos fosse curada. E é engraçado porque em meio a esse trajeto, Jairo ainda ele serve como uma ponte para unir Jesus às duas gerações. Ele serve como um mensageiro para a transição que estava morrendo, mas ela fazia 12 anos que estava sofrendo. Ela não conseguia ser curada. Ela pegou todos os seus recursos, mas mesmo assim não conseguiu ser curada. Ou seja,
essa mulher, ela primeiro tentou de tudo para ser curada, mas ela não conseguiu. Quando fazemos das coisas o nosso Deus, nós deixamos Jesus de lado. Ou seja, porque confiamos no homem, mas não confiamos em Jesus. Primeiro confiamos em Jesus, para depois confiar no homem. A Bíblia, ela faz um relato, se eu não me engano, no profeta Jeremias, que diz que maldito o homem que confia no homem. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o homem faz do seu corpo o seu braço forte. Ou seja, ele está falando de si mesmo. Uma pessoa que pensa que ela, com a sua força, ela é capaz de fazer as coisas. A Bíblia diz isso, maldito o homem que confia no próprio homem. A Bíblia está fazendo menção de si próprio, do homem próprio, que confia na sua força, na sua capacidade, na sua intelectualidade e não confia no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Isso a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor primeiro. Colocar na mão do Senhor aquilo que está sendo propagado no momento e colocar na mão do Senhor para que o Senhor ele direcione e alinhe nossos pensamentos para que o nosso coração se torne um coração bondoso, um coração de carne quebrantado diante da presença de Deus. Que é interessante porque esta mulher, ela esperou acabar tudo. Ela esperou com que todos os seus recursos fossem extraídos, extraviados, para que depois fosse atrás de uma solução. E ela ouviu que a solução estava passando ao lado. E ela não pensou e não hesitou e falou consigo mesma: se eu somente tocá-lo, serei curado. Porque a fama de Jesus era espalhada por toda a região. Então ela imaginou: se eu tocar, eu serei curada, porque muitos são curados em apenas tocá-lo. Então, o que ela faz? Ela vai atrás de Jesus. Ela tocou na orla de Jesus e ela sentiu em si que foi curada. Essa mulher, ela podia ver que ela estava curada e ir embora, mas ela resolveu ficar. Por quê? Porque esta mulher, ela necessitava de uma libertação. A Bíblia diz que Jesus, ela diz: vai, filha, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que a fé é algo que vem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, primeiro ela teve fé e ela alcançou aquilo que era inalcançável aos seus olhos. Porque aquilo que ela precisava era alcançado através da fé. E a fé é produzida no Espírito. Ela precisava de um despertamento no Espírito. E logo depois que ela tocou, ela com medo, a Bíblia diz que ela ficou com temor e tremor para falar diante de Jesus, por conta da multidão que poderia apontá-la como uma mulher impura. Mas mesmo assim, ela se encorajou e falou para Jesus que ela que tinha tocado. E Jesus disse: a tua fé te salvou, filha. Vai-te em paz. E Jesus diz assim: e seja liberta deste teu mal. Ou seja, ela necessitava de um toque em Jesus. O toque fala de um relacionamento, mas ela necessitava também de uma palavra. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei liberto. Ela precisava ser liberta de um mal. E somente Jesus poderia libertar essa mulher deste mal. E mais para frente, Jesus ele vai chegar na casa de Jairo, onde sua filha se encontrava morta. Ali estava, e Jesus somente liberou uma palavra.
Aquela menina, ela necessitava somente de uma palavra. E o Espírito voltou para a menina. O Espírito, ele só volta a ter vida quando ouve as palavras de Deus. O nosso Espírito, ele necessita ouvir a palavra de Deus. É só assim que nós nascemos de novo. Aquela menina, talvez ela pulava, talvez aquela menina tinha uma vida excelente, mas faltava uma coisa para ela. Faltava a palavra de Deus. Faltava a vida de Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela casa, estava um alvoroço e as pessoas estavam chorando. E quando Jesus, ele vai falar que a menina simplesmente estava dormindo, aquelas pessoas riram de Jesus. São uma igreja onde as pessoas estão morrendo. Mas por conta de um que foi atrás de Jesus para que aquela pessoa fosse curada. E quando Jesus começa a se manifestar com uma palavra de Deus, as pessoas riem. Porque elas não acreditam nas palavras de Jesus. Elas só vivem através de danças. Elas só vivem através de coisas fúteis, coisas que agradam a alma, coisas que fazem com que a nossa alma sinta prazer. Mas a palavra de Deus não é o foco. A Bíblia diz que Jesus, ele vai falar assim que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Jesus, ele disse isso. Ou seja, nós só temos vida se nós guardarmos a palavra de Jesus. E aquela menina, ao ouvir a palavra de Jesus, aquela menina se levantou. E a ordem de Jesus para os pais era: dá o de comer a ela. Porque Jesus ele estava falando de uma forma espiritual. Jesus estava falando: dê o de comer para ela, dê a palavra de Deus. Porque é somente assim que ela ficará viva. Somente assim ela irá começar a produzir frutos. Somente assim ela vai alcançar uma vida que agrada a Deus. E é interessante porque nós se deparamos com Jesus, duas histórias. Uma precisava ouvir da boca de Jesus uma palavra, e a outra precisava das duas coisas. Precisava tocar em Jesus, ter um relacionamento com Jesus e também de uma palavra de Jesus para ser liberta. Vemos duas situações, mas Jesus, ele mostra que ele veio resolver as duas. Jesus, ele veio dar a vida a uma igreja que vinha extraviando durante anos, e veio também dar vida àqueles que estão surgindo. Jesus, ele não escolhe idade. Jesus, ele quer dar vida para que gerem frutos para Deus. Deus, ele busca frutos. Deus, ele busca que pessoas o adorem em espírito e em verdade. E nós só podemos produzir a Deus um fruto se nós nascermos de novo. E nós só nascemos de novo através da palavra de Deus. E isso é algo que nós deveríamos se atentar. A não apontar com o que uma geração nova está fazendo ou uma geração antiga fez. Porque todos nós precisamos de Jesus. Precisamos da vida de Deus em nós. Somente através da palavra nós iremos produzir frutos a Deus. Poderemos glorificar o nome do Senhor. E o mais importante, levar vida àqueles que estão sem vida.
aqueles fazer como Jairo fez. Ser um que se levanta aí atrás de Jesus, para que outras vidas sejam beneficiadas.